Sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito. É uma honra recebê-los aqui. Meu nome é Henrique Correia, sou procurador e professor de Direito do Trabalho. Gostaria inicialmente de cumprimentar nossos alunos, a Elisângela, a Horácia e o Marcelo. E para você que está aí nos assistindo, você também pode participar do programa via e-mail. Mande suas questões, suas dúvidas, sugestões ou críticas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Todas as questões serão respondidas, mas para ficar mais fácil, pessoal, indique o professor. Eu escolhi 5 temas aqui durante as aulas na semana e foram escolhidos em razão da relevância, né, e porque estão cobrados com muita frequência para os operadores da área do direito do trabalho. Os 5 temas são a aula de hoje, proteção do trabalho da mulher. Tema relevante, né? Nós vamos falar sobre estabilidade, licença maternidade. A aula número 2, também muito relevante, proteção do trabalho do menor. A aula número 3, férias dos empregados. Vamos falar todos os pontos relevantes sobre o direito de férias. Aula número 4, estagiário. A nova lei do estágio. Uma lei que tem sido cobrada com muita frequência. E, por fim, né, a última aula é sobre adicionais salariais. Falar as parcelas salariais e os adicionais salariais. Todos os 5 temas relevantes na área trabalhista. Tudo bem? Pessoal, e para a aula de hoje, proteção do trabalho da mulher. Antes de começar a aula, nesses minutinhos, nesses segundinhos iniciais, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para o seguinte: nós que atuamos na área do direito tem muita informação. Proteção do trabalho da mulher, vários artigos, jurisprudência, doutrina. Eu peço a atenção e uma dica aqui, de quem prestou concurso, e não faz tanto tempo assim que eu estava prestando concurso, e atuo na área do direito do trabalho, para deixar bem organizadinho. Fiz um resuminho bem organizadinho com todos os pontos relevantes. Então, um resuminho vai bem aí. Essa é a minha dica. Segunda observação introdutória, pessoal, é o seguinte. Quando eu saí da faculdade, se alguém tivesse me perguntado, Henrique, para que serve o direito do trabalho? Para que serve o direito do trabalho? Eu não saberia responder. O direito do trabalho serve para proteger o trabalhador? Não. O direito do trabalho serve para proteger um único trabalhador, o empregado. Por isso que o nosso professor lá da faculdade insistia nos 4 requisitos do vínculo empregatício. O direito do trabalho foi criado, pensado para proteger esse único trabalhador, o empregado. Só para a gente relembrar, eu sei que todos vocês já sabem disso, mas só para a gente relembrar, empregado é pessoa física que trabalha com habitualidade, mediante salário. Pessoa física trabalha com habitualidade, mediante salário, o contrato é oneroso, e com subordinação. Presente esses 4 requisitos, é irrelevante a nomenclatura, seja colaborador, funcionário, ajudante, é empregado e terá todos os direitos previstos na CLT. E por falar em empregado, vamos falar da proteção do trabalho da mulher. Pessoal, primeira observação sobre proteção do trabalho da mulher é a seguinte: pode, na legislação, tratar homens e mulheres de forma diferente? Em regra, não. Princípio da igualdade. Agora, vamos sempre trazer o direito para o dia a dia, que eu acho que a gente visualiza melhor, ainda mais o direito do trabalho, que é um direito do dia a dia. Imaginemos se eu colocasse aqui na frente uma saca de café com 60 quilos e falasse para um de vocês aí, quem pegar essa saca e levar até na secretaria, ganha a vaga de emprego. Quem ganharia? Um homem ou a mulher? Provavelmente um homem. Então, há diferenças físicas entre homens e mulheres? Sim. Há necessidade de um tratamento diferenciado?
Sim. Então, o primeiro tópico específico da nossa conversa de hoje, eu gostaria que vocês colocassem assim, em regra, para quem está anotando, em regra, não há possibilidade, não há tratamento diferenciado, princípio da igualdade. Exceção, são duas exceções. A exceção fica por conta do aspecto biológico. Tem um autor que eu gosto bastante, ele fala assim, há uma fragilidade física feminina, o aspecto biológico que nós vamos tratar, então a legislação tem que tratar de forma diferente. E o outro aspecto, pessoal, é a proteção à maternidade. No direito do trabalho, quando nós formos tratar do trabalho da mulher, duas proteções, aspecto físico e proteção à maternidade. Próximo pontinho aí, pessoal, para quem atua na área do direito do trabalho, e uma dica para quem atua como advogado, ou mesmo para quem está estudando para concurso, eu trouxe aqui fundamento jurídico. Tinha um professor que falava arcabouço jurídico. Para todo concurso ou para toda peça processual que você vai fazer, tem uma introdução pronta. Quais artigos você pode utilizar? Eu trouxe aqui os artigos que eu utilizo nas minhas ações civis públicas e no dia a dia. Vamos para o arcabouço jurídico. Quais artigos você tem sempre que usar quando tratar do trabalho da mulher? Primeiro, convenções internacionais que tratam do assunto. É a Convenção número 103 e a 183. A Convenção 103 e 183. Falamos das convenções, passemos aos princípios. Quais princípios você sempre pode utilizar no trabalho da mulher? Primeiro, princípio da igualdade. Segundo, princípio da não discriminação. Princípio da igualdade e não discriminação. Falamos das convenções, dos princípios, legislação aplicada. Legislação, sempre começando pela Constituição Federal. Quais artigos da Constituição você deve usar com relação a esse tema? O artigo 7º, inciso 18, fala da licença gestante. Aliás, pessoal, o artigo 7º, inciso 18, anote aí do lado, o Supremo já reconheceu como cláusula pétrea a licença maternidade. Isso é importante. O outro artigo que você vai utilizar é o artigo 7º também, mas inciso 20. O inciso 20 fala da proteção do mercado da mulher. E ainda o artigo 7º, inciso 30, princípio da não discriminação. E, por fim, artigo 10, também da Constituição, mas lá do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 10, prevê a estabilidade. Falamos da Constituição. Henrique, onde que eu acho agora os artigos na CLT? Na CLT, pessoal, fica entre o artigo 372, artigo 372 da CLT, até o artigo 401. Para quem está estudando aí na graduação, né, que é estudar a proteção do trabalho da mulher, artigo 372 ao artigo 401. E tem uma leizinha que sempre é cobrada, é a Lei 9.029 de 95. A Lei 9.029 de 95 é uma lei que veda qualquer tipo de discriminação. Tudo bem? Vimos o arcabouço jurídico, agora sim vamos para as observações sobre esse tópico da aula de hoje. A primeira, pessoal, e aqui já entrando na aula, eu gostaria que você anotasse aí desregulamentação. Quem fala muito bem sobre isso é Alice Monteiro de Barros. Henrique, está ficando jurídico. Então, puxa aí. Pessoal, o negócio é o seguinte, a desregulamentação, a mulher pode, imaginemos uma empregada, ela pode trabalhar numa mina de subsolo, com chance de desabamento, né, o ar é impuro. Uma mulher pode trabalhar nesse ambiente? Sim. Hoje há alguma restrição de ambientes que as mulheres podem trabalhar? Não. A mulher pode trabalhar em ambiente insalubre, perigoso, noturno e não precisa mais da autorização do marido. Então, houve uma desregulamentação. O que é isso? Retirada da legislação protetiva
das mulheres. Havia um excesso. O que o legislador fez? Tirou essa legislação que estava em excesso, retirando as mulheres do mercado de trabalho. Houve uma desregulamentação. Certinho? Próximo ponto, pessoal, que eu trouxe aqui para a gente conversar, proteção à maternidade. Proteção à maternidade. Todas as vezes que eu falo proteção, tem 3 pontos na minha mente. Eu separei a matéria para ficar mais fácil de memorizar. 3 pontos. Proteção à maternidade. Nós vamos falar de aspectos gerais, licença maternidade e estabilidade. Para não perder tempo, primeiro ponto da proteção à maternidade, aspectos gerais. Pessoal, aqui nós vamos dar 4 observações. A primeira é consultas médicas. A mulher grávida, a gestante, ela tem direito a quantas licenças, quantos afastamentos para consultas médicas? Eu não esqueço essa questãozinha, porque minha última prova, quando eu estava prestando concurso de juiz do trabalho, caiu e eu errei. Quantas consultas médicas a mulher pode ter durante a gestação e pode se afastar? 6, no mínimo 6. A hora que você for ler a CLT, está assim, pelo tempo necessário, a mulher poderá afastar 6 vezes, 6 consultas, né, durante a gestação. Interessante notar aí que a CLT não fala um dia de afastamento. A CLT não fala um dia de afastamento, fala pelo tempo necessário. E esse tempo necessário é uma interrupção do contrato. Só para não ficar teórico, né? Ela afasta, continua recebendo normalmente. Não trabalha e continua recebendo normalmente. Segunda observação, pessoal, proteção à maternidade, aspectos gerais, é mudança de função. A mulher tem o direito, durante a gestação, de mudança de função. Imaginemos uma gestação de risco e aquela atividade que ela está fazendo na empresa é prejudicial à gestação. Ela tem o direito da mudança de função. Eu trouxe aqui o artigo para vocês, artigo 392. Depois dá uma olhadinha, artigo 392, a mulher tem o direito de mudança de função. Terceira observação. A amamentação. A amamentação. A mulher tem o direito de amamentar seu filho até que ele complete 6 meses de vida. Durante esse período, a mulher tem o direito de amamentar seu filho. A CLT concede 2 intervalos de meia hora cada um. 2 intervalos de meia hora cada um, né? A mulher retorna ao trabalho e durante esses primeiros 6 meses de vida da criança, ela tem direito a 2 intervalos de meia hora cada um. Chamo a atenção dos senhores agora. Esse intervalo, pessoal, é remunerado. Ela não trabalha, ela está amamentando o filho e recebe normalmente. É uma interrupção do contrato de trabalho. Não trabalha e recebe normalmente. É um intervalo remunerado. Certo? E para elevar o nível de discussão aqui, eu trago uma perguntinha para os senhores no seguinte sentido. Pode, e isso está muito na prática utilizado, o que as empresas têm feito? As empresas, ao invés de conceder 2 intervalos, elas deixam as mulheres sair 1 hora mais cedo. Pode ou não pode? Pode liberar a empregada 1 hora mais cedo, ao invés de conceder 2 intervalos durante a jornada? Resposta: 2 correntes doutrinárias. Você está bem acompanhando qualquer uma dessas 2 correntes. A primeira corrente, pessoal, tende a ser a majoritária atualmente, defende a possibilidade da mulher sair 1 hora mais cedo. Fundamento: ela não é prejudicada. Aliás, se houver negociação coletiva nesse sentido, é possível deixar o trabalho 1 hora mais cedo, por força de norma coletiva. Nem ela e nem a criança é prejudicada.
E outra coisa que você pode colocar, outro fundamento que você pode colocar, é um fundamento social. Atualmente, nas grandes cidades, é muito difícil esse deslocamento da criança. Tem trânsito, longas distâncias, tudo bem? O segundo posicionamento, contrário, defende a impossibilidade de sair uma hora mais cedo. Também tem ótimos autores. Por que que não pode sair uma hora mais cedo? Porque o intervalo foi para a amamentação. Não foi para sair uma hora mais cedo. Estaria contrário ao fim desejado pelo legislador. Contraria o espírito da norma. Certo? Então tem esse segundo posicionamento. E ainda dentro desse intervalo para amamentação, pessoal, o que você não pode esquecer de colocar aí é o seguinte: e se o intervalo não for concedido? Se esses dois intervalos não forem concedidos, o empregador sofrerá duas consequências. A empresa sofrerá duas consequências. Primeira, vai ser multada, autuada pela fiscalização. E a segunda consequência é que aquele intervalinho ali de meia hora deverá ser pago como hora extra. Certo? E aí vai refletir em todas as parcelas trabalhistas. Certinho? Pessoal, não se esqueça disso. E só para a gente terminar o intervalo para a amamentação, tem um autor muito famoso, né, brilhante, professor da USP, Sérgio Pinto Martins. Ele defende que esse intervalo não é remunerado, é uma suspensão. Então ela não ganharia por aquela meia hora. É só ele, né, em posicionamento minoritário, isolado, mas é um autor de peso, por isso que eu faço a ressalva aqui. Certinho? Pessoal, nós estamos falando de proteção à maternidade em aspectos gerais. Nós falamos da mudança de função, consultas médicas, amamentação, e a próxima é aborto não criminoso. Aborto não criminoso. Se a mulher tiver um aborto, né, ela tem direito a um afastamento remunerado durante quanto tempo? 2 semanas. Aborto não criminoso, afastamento remunerado durante 2 semanas. Se você quiser anotar o artigo, é o artigo 395 da CLT. Durante essas 2 semanas ela não trabalha e recebe normalmente. Certinho? Licença maternidade, aspectos gerais. Agora o ponto importantíssimo. Licença maternidade. Licença maternidade. Antes de nós começarmos a falar da licença, conceito. O que é a licença maternidade? Pessoal, a licença maternidade é o afastamento remunerado, por 120 dias. É o afastamento remunerado por 120 dias, com previsão expressa na Constituição Federal, no artigo 7º. Pessoal, a previsão na Constituição Federal do início e do fim da licença maternidade? Não, não há essa previsão. A CLT prevê o início e fim da licença maternidade? A CLT dá aqui uma sugestão, né, no artigo 392, ela fala assim: pode ocorrer a licença, o pedido da licença pode ocorrer entre o 28º dia até o dia do parto. Então, quando começa? Pode começar entre o 28º dia até o dia do parto. Agora, essa data, pessoal, esse início, pode ser alterado se houver necessidade via atestado médico, tá bom? Então, 120 dias, não esqueça disso. Aqui nós estamos, né, uma aula específica de direito do trabalho, o público é da área, mas só para a gente não esquecer, né? Se a criança nasce sem vida, a mulher tem direito à licença maternidade de 120 dias? Sim. Tudo bem? Se nasce sem vida, ela tem direito de 120 dias para recuperar do trauma. Se a mulher é casada, solteira, né, o estado civil da mulher é indiferente para a obtenção da licença maternidade. Tudo bem, pessoal? Natureza jurídica dessa licença de 120 dias. A mulher
fica em casa, não trabalha e recebe normalmente. Como é chamado isso? Interrupção do contrato de trabalho. Natureza jurídica de interrupção. Ela não trabalha e recebe normalmente. A licença maternidade é paga pela Previdência Social. Atualmente a empresa paga e depois há um reembolso. Tudo bem? Então, tem natureza jurídica de interrupção. Para quem está anotando, pessoal, coloque aí, cuidado, cuidado. Tem vários autores que falam o seguinte, que a licença maternidade seria uma suspensão do contrato. Suspensão do contrato por quê? Porque não é o empregador que paga, é o INSS. Esse posicionamento hoje é minoritário. Tá? E durante a licença, o empregador realmente não paga o salário, mas ele continua pagando o quê? O FGTS. Durante a licença, a mulher sai, né, fica afastada, e o empregador continua tendo que FGTS, certo? Outro ponto aqui, introdutório ainda da licença maternidade, é o seguinte, pode uma convenção coletiva, uma negociação coletiva, um acordo, reduzir o período da licença para menos de 120 dias? Lembrando que a convenção no direito do trabalho pode reduzir até salário. Pode reduzir esse período de 120 dias? Ou o nosso legislador pode modificar esses 120 dias? Resposta, não. A licença maternidade é uma cláusula pétrea. Se você quiser anotar, dá uma olhadinha no informativo 241. O Supremo reconheceu que a licença maternidade tem força de cláusula pétrea. Isso é importante, tá bom? Então não pode ter transação aqui em negociação coletiva e nem o legislador pode alterar esses 120 dias. Tudo bem, pessoal? Alguém aqui tem alguma pergunta? Sim, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se há diferença na duração da licença maternidade entre a mãe biológica e a mãe adotiva? Pessoal, excelente pergunta. Veja, a licença maternidade é de 120 dias para a empregada, né, gestante. Agora, e para a mãe que adota, tem direito à licença maternidade de 120 dias? Pessoal, antes, na minha época de concurso, mesmo depois que eu passei no concurso, estava estudando, nós tínhamos que até memorizar a licença maternidade proporcional. Henrique, ficou teórico. A mãe que adotava ou tinha guarda judicial para fins de adoção, tinha licença maternidade proporcional à idade da criança. Se a criança tivesse até 1 ano, ela tinha de 120 dias normal. Criança de 1 até 4 anos, cortava pela metade, apenas 60 dias. E depois de 4 anos a 8 anos, apenas 30 dias de licença maternidade. Hoje, recente, a CLT foi alterada no artigo 392-A, parágrafos 1º a 3º, artigo 392-A, parágrafo 1º a 3º, esses parágrafos foram revogados. Eles estabeleciam essa proporcionalidade, foram revogados e hoje a mãe biológica e mãe adotiva têm o mesmo prazo, a mesma duração de licença maternidade de 120 dias. A licença maternidade para mãe biológica e mãe adotiva, 120 dias. Simples assim? Não. Simples assim? Não. O que acontece? O nosso legislador revogou um artigo da CLT que estabelecia essa proporcionalidade. Acompanhe comigo. Só que há na legislação hoje um outro artigo estabelecendo a mesma proporcionalidade. Então, pessoal, olha, quem está prestando concurso, ou mesmo no dia a dia na área trabalhista, há uma discussão se ainda persiste a proporcionalidade. Eu chamo a atenção de vocês para essa observação. Eu trouxe até o artigo aqui. O artigo 71A da Lei de Benefícios. Artigo 71A da Lei de Benefícios. É a Lei 8.213 de 91, continua estabelecendo a proporcionalidade da licença para a mãe que adota. E aí, existe a proporcionalidade? Duas correntes doutrinárias. A primeira corrente, pessoal, que eu adotaria, se estivesse
né, numa ação civil pública ou prestando concurso, é a seguinte: não há mais a proporcionalidade. A mãe biológica e mãe que adota têm o mesmo período de licença maternidade. 120 dias. Fundamento: o artigo específico da CLT foi revogado. Na área trabalhista, já foi revogado. E mais, a Constituição é expressa: não pode haver distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos. Essa diferenciação é discriminatória, tudo bem? Então, a licença é idêntica para as duas. Certinho? Há uma outra corrente que defende a proporcionalidade para a mãe adotiva. Fundamento: essa corrente é minoritária. Na área trabalhista é minoritária. Fundamento: a expressa previsão em lei. Princípio da legalidade. A expressa previsão em lei não continua a proporcionalidade. Certo? Pessoal, uma dica aqui, né, só para a gente descansar um pouquinho aí a anotação, é o seguinte: quem vai prestar concurso na área trabalhista, juiz do trabalho, procurador do trabalho, fiscal, artigo 71A da Lei de Benefícios. Se há expressa previsão em lei, né, adote a corrente, a primeira corrente que defende licença maternidade integral. Certinho? Na área trabalhista. Quem vai prestar na área previdenciária, aí sim a segunda. Eu chamo a atenção de vocês ainda, antes de mudar para o próximo tópico, do seguinte: o pai que adota, o pai adotivo, tem direito à licença maternidade 120 dias? Essa é uma excelente pergunta. O pai pode adotar? Pode.